Salve, salve, camaradas! Hoje um dia especial, uma live especial. O pessoal já está entrando. Vou chamar nosso grande camarada, o Erson. Já vou chamar já aqui. Já chamei os camaradas já. Salve, camaradas. Já estou chamando aqui os camaradas do POR. Camarada, eu estou cancelando e vou chamar você, ó. Convidando agora. Vamos ver se dá certo agora. Pronto, salve. A câmera tá virada. Fala, camarada. Como vai? Tudo bom, camarada? Salve, salve. Salve. Obrigado pelo humilde convite. Aceitou aqui participar dessa humilde live. Aqui é o fundo, só para ilustrar a nossa internacional. Camarada, obrigado pelo convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. Eu já venho fazendo algumas lives, mas eu nunca fiz nenhuma desse teor político tão grande como essa exige. Então, agradeço enormemente. Eu fiz algumas anotações, algumas coisas, mas eu sei que o tema é muito maior, talvez, do que tudo que a gente vai estar tratando aqui, e até mesmo do tempo, de como a gente dispõe disso. Então, assim, só para a gente não perder tempo, assim, eu vou evitar fazer perguntas que fujam ao tema, né, se você concordar. Eu acho que vamos focar aí, porque é um assunto de grande teor revolucionário, né? A história é longa, e eu separei, não sei como que o camarada quer fazer a apresentação. Primeiro fazer uma apresentação do camarada, pelo que eu já conheço. O Erson eu conheço de longa data, um militante histórico do trotskismo no Brasil e no mundo. Quem nunca conheceu o Erson, nunca cruzou com o Erson, e é antigo aí de movimento, tem que ficar esperto, ver o que está acontecendo, porque o Erson é uma figura que dispensa apresentações. Professor da PUC, aposentado, foi diretor da ProPuc, doutor em semiótica, tem um currículo fantástico, pesquisador aí de Aloysio de Azevedo, João Cabral de Melo Neto. Poderíamos falar muito sobre todos esses atributos do camarada. Foi um dos fundadores do Partido Operário Revolucionário no Brasil, que até então era TEPOR, né, Tendência pelo Partido Operário Revolucionário, e que hoje é um partido que já se vincula aí pelo território nacional, e o POR pertence ao CERQUI, que é o Comitê de Enlace pela Reconstrução da Quarta Internacional, juntamente com o POR boliviano, que é o detentor aí de uma história que a gente vai tentar tratar um pouquinho aí, em especial na figura do grande combatente revolucionário Guilherme Loura, e o POR, juntamente com o POR da Argentina e juntamente com o POR do Chile, compõe o CERQUI, que é o Comitê de Enlace pela Reconstrução da Quarta Internacional. Feito essas breves
a apresentações. Gostaria de ouvir um pouco o camarada, suas considerações iniciais, e a gente vai tratando a live aí de acordo com o desenvolvimento próprio dela. Saudações, camarada. Boa noite ao camarada e a todos os nossos ouvintes. Eu agradeço em nome do POR essa possibilidade de fazer uma saudação ao nosso camarada Guilherme Lura, né, que faleceu há 14 anos, né, foi justamente na data de 17 de maio de 2009, seu falecimento, né, por isso o motivo dessa live e o motivo da campanha também que o POR do Brasil está fazendo, o Comitê de Enlace pela Reconstrução da Quarta Internacional está fazendo, não é? Que é de recordar não só a obra do Loura, mas a figura que foi esse homem extraordinário, essa dedicação, né, à luta revolucionária, que se pode dizer que Loura se colocou à altura, né, como militante profissional, né, de um Lenin, de um Trotsky, de um Rosa Luxemburgo, né, de um Liebknecht, né, e colocou à altura pela sua dedicação, pela, pela enorme resistência, né, às terríveis pressões que todo revolucionário sofre, seja pela repressão do Estado, não é? Loura teve preso, não sei se vocês sabem, ficou confinado, né, num campo de concentração, e devido justamente ao trabalho que o POR da Bolívia vinha realizando, né, e ao mesmo tempo também teve exilado, teve que sair da Bolívia, teve no Chile, teve na Argentina, né? E teve uma vida como todo revolucionário que se dedica à luta de classes acaba tendo, né? E este é um lado, né, do que o Loura sempre primou, sempre procurou incentivar, inclusive nós, quando estávamos mais próximos dele nos momentos iniciais da nossa militância no Comitê de Enlace, né, que é este problema do militante profissional, né? Quer dizer, o profissional não é aquele que ganha para militar, né? O profissional é aquele que dedica a vida à Revolução Proletária, né? Dedicar a vida para a Revolução Proletária em todos os níveis, em todas as facetas, em todos os parâmetros, né? E Loura foi essa figura, esse homem, né? Essa dedicação muito jovem, já muito jovem, né? Vocês sabem que ele esteve, né, junto aos mineiros justamente por uma situação de perseguição política, né? Porque as células de La Paz, né, por ter fazer um trabalho de propaganda contra o imperialismo, contra a opressão norte-americana sobre a Bolívia, país capitalista atrasado, semicolonial, né? E justamente o Loura foi, ele e sua célula teve uma perseguição brutal e ele acabou indo viver com os mineiros, né? Um acampamento mineiro em Oruro, não é? E de lá surgiu as teses de Pulacaio, né? Em 1946. Então você vê que Loura essa militância profissional, né, que não significa apenas do ponto de vista dessa inflexibilidade, dessa dedicação ao extremo, né, mas há uma qualidade muito especial do militante leninista, do caráter leninista, né, que Lenin definiu do militante profissional,
que é de unir a teoria e a prática. Né? Existe uma unidade entre a teoria e a prática. Né? Essa unidade entre a teoria e a prática é que faz com que qualquer partido do mundo que tenha um marxista que une a teoria e a prática, com certeza ele vai ajudar o desenvolvimento da teoria revolucionária. Né? Porque a teoria revolucionária tem toda a sistematização, né, científica, histórica, por Marx e Engels, não é? Mas sabemos que ela não é estática, né? Ela está em constante incorporação de novos elementos, né? E são elementos que às vezes surgem das particularidades nacionais de onde o partido está colocado, né? E sabe que Loura sempre criticou muito os pseudos intelectuais ou intelectuais que se reivindicam do marxismo, que se reivindicavam do trotskismo, né? E que não reconheciam que a revolução ela exige que a construção do partido em determinada realidade tem que extrair as particularidades nacionais como reflexo, né, da realidade maior, né, da realidade determinante que é a economia mundial. Né? Então, as economias nacionais não são uma somatória, né? São integradas, né? E são condicionadas pela economia mundial, que assim o capitalismo se desenvolveu até essa época nossa de desintegração, que é a época do imperialismo. Então, Loura vai fazer esse trabalho, né? De mergulhar nas questões bolivianas, né? Sem perder a orientação geral do internacionalismo, né, das leis gerais da Revolução. Porque o que Marx e Engels nos deixou como um legado científico, né, é que as revoluções seguem determinadas leis, e são leis da economia e leis da política. Não é uma coisa cega, não é casual. Né? Ele é um processo histórico, né, e que isso implica que, para construir o partido, tem que haver assimilação, né, tem que haver uma assimilação da teoria, já das conquistas do passado, tem que assimilar as lições do passado, tem que aprender com as lições do passado e se lançar na solução dos problemas que estão nas suas mãos. Está nas mãos da classe operária num determinado momento, numa determinada situação. Loura vai fazer isso. Não é? Você sabe que a história do POR é muito longa, né? O POR foi fundado em 1935, em Córdoba, né? Estava, né, um dos militantes, que é Ginsborg, né? Que estava justamente exilado, né, no Chile e foi expulso, né, do Partido Comunista Chileno, da direção, e acabou se exilando na Argentina e constituindo o POR nesse período, né, de 1935. Mas o próprio Loura mostra na história do POR, em inúmeros documentos, e ele investigou muito essa origem da POR da Bolívia, e ele vai mostrar que teve um momento que foi um momento crucial na vida do partido. E se não houvesse esse momento, né, o POR não existiria como existiu hoje, que foi esse entroncamento entre o marxismo que aquela juventude estava assimilando e o proletariado mineiro. Foi esse momento em que se soldou a teoria, né, revolucionária, o programa revolucionário, as ideias revolucionárias, com os instintos revolucionários do proletariado. Então, Loura ele expõe muito essa ideia do instinto revolucionário do proletariado, né? No sentido leninista, né, de que a teoria ela não nasce espontaneamente. Né? A teoria é um processo científico, histórico,
né? Mas que, para que ele se realize, é necessário que passe a expressar os instintos revolucionários do proletariado, que é a classe revolucionária por excelência, né? Então, essa experiência que houve com os mineiros, né, em 1946, determinou o percurso, né, o percurso do pó da Bolívia, né? Isso Loura vai investigar bastante, vai enfatizar muito, né, porque isso é uma lição muito particular, né, da Bolívia, né, porque os mineiros é uma particularidade dos mineiros, os mineiros com as particularidades que tinha das minas, é verdade, porque Bolívia não tem uma indústria desenvolvida, né, mas o proletariado mineiro é essa expressão como sendo parte do proletariado mundial, né? Estava lá enfiado lá nas minas, mas ele era a expressão do capitalismo, né? Da exploração capitalista, né? Num país extremamente atrasado. Então, este vínculo da teoria marxista com o instinto revolucionário do proletariado vai aparecer nas teses de Lacaille. Ela vai se cristalizar, vamos chamar assim, vai se cristalizar nas teses de Lacaille de 1946. É por isso que o POR dá muito valor, né? E nós, trotskistas, damos muito valor. E é interessante porque as outras correntes trotskistas são obrigadas a reconhecer as teses de Lacaille. Nenhuma corrente rejeitou as teses de Lacaille. É incrível que isso você verifica que quando alguém... O POR tem os adversários nos próprios revisionistas trotskistas, tem os seus maiores, um dos seus maiores, a não ser o stalinismo, né? O grande adversário do trotskismo, né? Mas necessariamente tem que reconhecer as teses de Lacaille. Então, essa experiência, esse embrião do POR nesse período, né, que vai fazer com que esses dirigentes que estão se formando, que estão se dando suas primeiras formulações partidárias no sentido leninista do partido, né, eles vão encontrar justamente no programa de transição da Quarta Internacional a sua aprendizagem, né? E é por isso que as teses de Lacaille, você vai encontrar justamente a presença das leis da Revolução Proletária, que são as leis que se encontram no programa de transição da Quarta Internacional e que se encontram, inclusive, no programa, né, dos 4 primeiros congressos da Internacional Comunista, as leis da Revolução Proletária. Então, o fato do POR entender nesse momento, né, que a revolução na Bolívia era uma revolução proletária, mas com determinadas particularidades, não é? Porque Bolívia é um país de economia atrasada, semicolonial, não é? E que justamente isso implicava ao partido uma tarefa, que era a tarefa de elaborar o programa, não é? Porque não adianta alguém falar assim, o programa de transição resolve tudo. Isso não é um absurdo, né? O programa de transição ele revela as leis e nós apoiamos nele para elaborar o programa onde a revolução vai se desenvolver. Sim. Então, essa ideia original aí da POR, né, é que a gente pode afirmar, pelo menos do tudo que eu li do Loura, né, que pode dizer que o POR nasceu em 1935 e a importância dessa origem está no fato de ele estar ligado à oposição de esquerda, né? Embora nesse período o POR, né, até 1946, 40 e pouco, né, não teve uma certa vinculação, né, com a Quarta Internacional. Não teve essa vinculação. E
esse vínculo vai aparecer, a necessidade desse vínculo, desse internacionalismo, vai aparecer justamente quando o partido passa a ser expressão do proletariado mineiro. Aí sim, aí o problema se abre, o universo se abre, a perspectiva se abre, né? E aí se vai se verificar toda a questão camponesa, né? Questão índia, que existe, o problema da lei de desenvolvimento desigual e combinado, como funciona o sistema capitalista, né? E Loura, então, vai aí aprimorar, vai estudar essa lei de desenvolvimento combinado, que foi apresentada por Lênin, não é? E ele deu essa ideia de desenvolvimento desigual e combinado, o Trotsky vai desenvolver a ideia da combinação desse sistema, onde vai aparecer numa só unidade, vai aparecer formas pré-capitalistas, não é, de produção, com as formas já capitalistas de produção, sendo determinante o sistema capitalista de produção. Então, essa noção da realidade boliviana, né, implica determinadas tarefas da revolução proletária, que são as tarefas democráticas que a classe operária tem de resolver em aliança com o campesinato e com toda a tradição indígena, luta indígena, resistência indígena à opressão. Então, veja, essa também é uma ideia que na minha apresentação inicial, depois vou abrir para a discussão, né, é que vai ter um desdobramento, né, que é a necessidade que o Lula vai sentir de assimilar profundamente a teoria da revolução permanente. Por isso que a teoria da revolução permanente mereceu um livro do Lula, e há muitos trabalhos sobre a revolução permanente, porque foi o que mais, talvez, tenha calado fundo, né, na sua compreensão, na sua militância, né, e também que acabou sendo também na sua contribuição ao marxismo, né, porque ele vai mostrar como que a revolução permanente, né, tendo na sua interligação com a lei econômica, né, dos desenvolvimentos igual e combinado, né, a revolução permanente, a revolução combinada, vai dar justamente a fisionomia do programa revolucionário do POR. Não é? Sim. Então, aí eu passo para um outro momento, que é a Revolução de 52. A Revolução de 52, você vê que nós estamos falando de 46, a Revolução de 52, né, o POR teve presente, e foi um momento também muito elevado da vida política do partido, justamente porque o POR foi o que compreendeu a necessidade da Aliança Operária Camponesa, mais que todo, né, porque naquele momento a força do nacionalismo do MNR, né, o nacionalista revolucionário, era muito grande, não é? E o MNR extraía, né, essa força justamente, né, de setores camponeses, né, indígenas, etc., e também, inclusive, arrastava os mineiros. Né? Então, a Revolução de 52, o POR conseguiu fazer não só uma intervenção sistemática, né, mas teve um lado que foi de como incorporar no programa, como incorporar na teoria programática uma revolução. Como a Revolução de 52 passa a ser vital na elaboração do programa do POR. Olha lá. Né? Por exemplo, o POR do Brasil não passou por nenhuma revolução. Esse é um grande problema para nós. Nós não fomos testados, não. Certo? Nenhum levante, nada. E se você pegar, e aí que está o lado, quando você aí amplia o horizonte da questão, que partido trotskista da América Latina passou por uma revolução e foi testado. Você não tem. Só o POR. Só o POR. Só o POR. Então, aí que está a fortaleza. A fortaleza do POR nesse momento. Né? Aí, em 52, isto lhe custou, claro, você sabe que o POR continuava isolado da Quarta Internacional, né?
a Quarta Internacional, quer dizer, a direção que herdou a Quarta Internacional do Trotsky, né, não estava à altura. Não estava à altura de responder mundialmente o processo revolucionário. Né? Uma direção que foi incapaz de ver, observar uma revolução num país semicolonial que estava em choque profundo com o imperialismo norte-americano, na América Latina, não ser capaz de compreender e de apoiar a política revolucionária, ela estava fadada ao fracasso. E foi o que aconteceu. Tanto é que o teste, eu sempre falo para os camaradas, né, que o Michel Pablo, o pablismo, que é o responsável por uma revisão da Quarta Internacional em 53, né, e que acabou levando a um estilhaçamento da Quarta Internacional nesse período até 60, né, o pablismo, daí saiu o mandelismo, né, saiu outras tendências, como, por exemplo, o Partido Socialista dos Trabalhadores dos Estados Unidos, SWP, etc. Esse momento é muito interessante compreender, e eu sempre falo para os camaradas, o pablismo foi derrotado na Bolívia. Não é? Do ponto de vista teórico, do ponto de vista da concepção de programa e do ponto de vista da concepção de revolução. Sim. Porque justamente o pablismo fez uma cisão dentro, porque o pablismo acabou, né, sendo conivente com a posição governamental do MNF. Né, enquanto que o POR estava em choque completo e total com o nacionalismo burguês, né, pela caracterização trotskista que tinha, marxista, leninista, do caráter da revolução. Se o POR não tivesse, em 46, elaborado o caráter da revolução, certamente ele não conseguiria passar pela prova da Revolução de 1952. Deixa eu chamar a atenção a essa ideia, que me parece importante nessa questão. Por último, né, aqui fui colocar a Assembleia Popular de 1971. Né, a Assembleia Popular de 71, que foi a forma já avançada, né, de uma organização que Loura caracteriza como soviética, né, e que um golpe militar, né, abreviou a sua vida, né, um golpe fascista, né, de Banzer, né, e foi realmente um ponto alto do golpe fascista na América Latina, foi um deles, um golpe do Banzer, como o Pinochet foi no Chile, na Bolívia foi o do Banzer. Né? Essa experiência da formação de uma organização frentista que tinha esse caráter soviético, né, onde o POR era uma parte da corrente, se deu no momento de uma crise profunda que ocorria na Bolívia e na América Latina, que era justamente um momento em que o castrismo, né, e Che Guevara acreditavam que era possível, através da teoria do foco, ir para fazer a revolução. Então, veja que o POR passou por uma pressão, você imagina a pressão enorme, né, em toda a América Latina, onde nós aqui no Brasil nós temos um folheto sobre a luta armada no Brasil, no POR, nós estudamos todas as tendências da luta armada e vimos que não houve uma corrente nesse período no Brasil foi capaz de fazer uma crítica programática ao foquismo. Né? E nós pagamos por isso até hoje. Né? Sem dúvida. Né? Todas as correntes praticamente foram arrastadas no Brasil. Na Bolívia se deu diferente, porque justamente as formulações de 46, as teses de Pulacaio e a experiência com a Revolução de 52, levou o POR já estava amadurecido, já não era um partido já amadurecido para enfrentar um momento como esse de um movimento na América Latina que se acreditava que era possível, através dos focos, levantar as massas camponesas e se fazer a Revolução Latino-Americana. Isso foi um grande erro do stalinismo, um
erro, inclusive, que acabou arrastando os pablistas, né? Sim. Na experiência dos pablistas, né? Os mandelistas, etc., se equivocaram profundamente e se bateram contra o POR, se chocaram contra o POR. Então, veja aí, estou me alongando muito para uma Não, de forma apresentação, alguma. mas eu queria mostrar, o que eu queria mostrar com esses largos traços, né? Que o Guilherme Loura foi uma figura central nesse processo. E você sabe que, que, que a revolução, a construção do partido, ele é uma obra coletiva, não é obra de indivíduos. Né? Indivíduos não criam a revolução, nem criam partido, indivíduos. Né? No entanto, as faculdades dos individuais e a dedicação, o trabalho, a seriedade, a clareza, não é? Isso do militante profissional, como Lênin caracterizou e como Loura assimilou muito, né? Isso está muito explicado em muitos livros dele, das obras completas. Né? Então, esse momento foi um momento crucial, né, na elaboração do programa e da experiência revolucionária que o Loura teve esse papel central, não é? Aí, como Lenin teve o seu papel central na revolução russa, né? Lenin foi a figura central, né? Vocês sabem disso, né? Que outros revolucionários eram necessários, senão não haveria Lenin, né? Sim. Mas sem dúvida, a sensibilidade para os problemas políticos, a cuidado como se entende as leis da história, né? Como se analisa os problemas, como se responde, né? Do ponto de vista científico do marxismo, né? Loura teve este papel. Né? E aí eu queria concluir essa exposição com uma ideia, o seguinte, né? Eu até também, às vezes, conversando assim, eu falo aos camaradas assim, preste atenção numa coisa. Como é que num país camponês, com os mineiros vivendo nas minas, aqui nas profundezas das minas, nas condições mais miseráveis, mais atrasadas, não é? Como é que surge um militante, não é? Que às vezes nos países avançados, como a França, ou os Estados Unidos, né, onde a direção da quarta teve sediado nos Estados Unidos, depois ela voltou para a França, né? Como é que nesses países tão avançados, né, não se ergue um cérebro tão valioso, tão extraordinariamente perspicaz, né, e inflexível, né, com do ponto de vista da luta de classes frente aos partidos da burguesia, a conciliação de classe, etc, etc. Como isso se passa? Né? Então, me parece que a resposta está que o proletariado é mundial, né? E o marxismo é uma ciência que pode ser assimilada em qualquer parte do mundo, desde que haja essa dedicação, desde que haja esse trabalho, né? que o Guilherme fez. E esse trabalho tem uma característica essencial, que é como é que o intelectual se proletariza. Né? O Loura foi justamente este estudante que se meteu lá nas minas, né? E que se proletarizou de fato. Né? Porque você tem o intelectual que se coloca como marxista e você tem o marxista que é intelectual. É isso. Quer dizer, esse marxista que é intelectual é aquele que se proletariza mesmo profundamente. Então, Loura nos deixou uma herança extraordinária, que é uma herança, né, combatida pelos revisionistas trotskistas. Esse é o maior crime que as correntes centristas, as correntes revisionistas que combatem o poder da Bolívia cometem. Porque eles estão se
chocando contra um monumento da classe operária, contra Sim. um capital da classe operária num país extremamente atrasado e com uma elevação teórica, política, que podemos dizer que é a continuidade da Quarta Internacional. Se tomar a literatura, os estudos, as formulações que vêm dos lambertistas, ou que vem inclusive, é um cérebro que mais escreveu, mais trabalhou, que é o Ernest Mandel, que tem uma obra extraordinária, né? O Mandel nunca chegou a ser um trotskista pleno, não é? Sim. Sua obra não chega, tanto é que ele vai cometer um erro, né, de se subordinar ao pablismo, do pablismo que levou à desintegração da Quarta Internacional. Então, o Loura, né, nossa homenagem aos camaradas, né, a camarada Loura, não é uma homenagem formal, né? Sim. Não temos esse interesse, né? E o Loura dispensaria isso se nós tentássemos colocar ele num pedestal, etc. Né? Ele tem, inclusive, momentos dos seus trabalhos que ele diz, olha, o militante tem que ser vivo, ele tem que entender com a sua própria cabeça, ele tem, né, não se prende nos dogmatismos, né? A realidade está sempre exigindo novas respostas, e o revolucionário é aquele que se mete a dar as respostas, né, tendo por base a experiência do proletariado mundial e uma teoria consolidada, que é o marxismo, que é uma teoria consolidada, né, e não tem jeito do capitalismo derrubar jamais essa teoria. Então, o Loura, ele deixou uma obra de 70 volumes, é uma obra extraordinária. Estudando esta obra, significa que ele trata de problemas, de todos os problemas que estão vinculados às transformações revolucionárias, que não são transformações revolucionárias só na Bolívia, porque era a sua visão de internacionalismo, né, deixa muito claro que uma revolução na Bolívia ela seria parte de uma revolução latino-americana, né, uma parte de uma tarefa histórica de conquistar os Estados Unidos socialista da América Latina, que foi a elaboração que Trotsky deixou para o problema da solução, né, para enterrar o capitalismo na América Latina. Então, ele deixou uma obra que você tem uma magnífica história do movimento operário da Bolívia, né, de vários volumes, né? Se tem elaborações de sínteses teóricas como a Revolução Permanente, né? Se tem um trabalho extraordinário de aplicação da noção, né, de guerrilha, de foquismo, né, que foi da experiência que vem do bolchevismo, que se aplicou, né? O livro dele sobre Revolução e Foquismo é um livro extraordinário, de um valor muito grande, não é? Se tem, veja, toda uma resposta ao problema da educação, esse problema Sim. da unidade entre a teoria e a prática, né? Tem 2 volumes assim que são extraordinários da experiência, né? Inclusive o problema da educação indígena, da Bolívia, etc. Então, essa ideia de como se conhece, como é o ato de conhecer, que é uma aplicação do materialismo histórico, do materialismo dialético, no processo da educação. Ele tem um enorme trabalho sobre que nos deixou, não é? E, inclusive, para concluir, né, não poderia deixar de falar a importância do seu livro A Perestroika, né? A Perestroika, que foi uma crítica, né, no momento em que Gorbachev preparava um processo da contra-revolução, quando o stalinismo chegava a um momento da contra-revolução que ia colocar de maneira
bem visível, né, como o stalinismo ia levar a um processo de restauração capitalista. Né? A Perestroika é um livro extraordinário, porque foi escrito exatamente quando Gorbachev ainda não foi antes da dissolução da Rússia em 1991, né? Ele vai escrever este livro e vai mostrar como que a revolução política de Trotsky tinha toda a sua vigência, toda a sua necessidade. Né? Que sem a revolução política, né, certamente a restauração capitalista ia avançar, sem a menor dúvida. Então, é uma obra muito particular essa, extraordinária, né, que todo militante tem que estudar, e depois ele vai escrever sobre o assunto já em momentos diferentes, depois da dissolução da União Soviética, ele vai escrever outros materiais, né, ele vai escrever até 1998, os últimos escritos sobre isso, né, e tem uma importância muito grande hoje, né, para se entender a que ponto chegou a restauração capitalista, né, e até mesmo para responder à guerra na Ucrânia. Acho que para nós isso tem muita importância. Queria concluir com esta última ideia, né, e aí abrir para as formulações e perguntas. Obrigado por enquanto. Vamos falar bastante ainda, se me permitir, evidentemente, né? Camarada, assim, você falou muito do que eu pesquisei e analisei antes da live, né? É impressionante um ponto que me chama atenção, me chama muito atenção. A gente sabe a resposta para isso, mas é importante a gente evidenciar todo o tempo. Porque se Loura tivesse nascido na França, na Alemanha, em qualquer outro país, né, entenderíamos, né? Agora, como que nasce, né? A gente pega a Bolívia, um país semicolonial, mas de um embrutecimento atroz, né? A gente não pode esquecer, há poucas décadas antes da formação do POR, a Bolívia teve a Guerra do Pacífico, depois teve o Tratado de Petrópolis, depois teve a Guerra do Chaco. Quando se funda o POR, é exatamente a data que acaba a Guerra do Chaco. Só aí a Bolívia perdeu centenas de milhares de pessoas, perdeu um território vastíssimo, que seria equivalente a uma boa parte da Europa. É um país que, até a Revolução de 52, tinha 70% da sua população completamente analfabeta. É um país com um proletariado aguerrido por motivos de formação política, mas um proletariado pequeno comparado à população. E é um país que foi explorado brutalmente, como é ainda hoje, basicamente para extração de minérios, né? Então nós temos lá a prata, né, que foi um período que povoou grande parte da Europa com aquilo que se extraía de lá, o estanho, o lítio, e a própria Guerra do Chaco, né, se a gente pegar a Guerra do Chaco, foi a guerra de duas grandes multinacionais que botou o povo lá para ser bucha de canhão. Então, nesse cenário, nesse país pobre, nesse país com sérias dificuldades materiais, nasce a construção de um partido, primeiro antes de Loura e depois se fundamenta com Loura, em especial nas teses de Pulacaio. E aí, se você faz um recorte no tempo, você fala assim, quando você lê as teses de Pulacaio, é de uma grandiosidade se pensar que um documento desse, se foi aprovado num congresso mineiro na Bolívia, é de um... E assim, o que me impressiona, como eu disse no começo, a gente já sabe a resposta a isso, é que existe uma desfaçatez, uma falta de caráter de parte da esquerda que se diz revolucionária, de simplesmente ignorar esses fatos, e não que ignorem, sabem desses fatos, sobretudo as lideranças,
mas que boicotam sistematicamente a compreensão dessa história, mesmo que se tivesse críticas. Olha, eu não concordo, né? E depois a gente pode até entrar nesses pormenores. Eu não concordo com a atuação do PO, eu não concordo com isso, mas ali há, sem dúvida, um grande partido revolucionário, um grande partido marxista. Ali há, você falou da obra do Loura, né? Que até estou quase completando a coleção aí, então são 67 volumes, 60, me corrija se eu estiver errado, 67 volumes, uma média de 500... 70? Porque eles fizeram, depois eles publicaram mais 3 depois. Eu não sabia desses mais 3. Então a gente vai partir aí para... Para a minha memória de vendo, é isso. É 70. A gente vai partir aí para quase 40 mil páginas de história do movimento operário boliviano, de história de construção de partido, de história de marxismo, de história de trotskismo, história de leninismo. E aí é um tapa na cara a uma esquerda que fala muitas vezes, olha, a gente tem que apoiar aquele fulano, porque é impossível fazer uma revolução no Brasil. Ora, ou em qualquer lugar, não há condições materiais para isso. Estudar o lourismo, eu não gosto desse termo, mas estudar o lourismo, estudar a história do POR na Bolívia, é entender que é possível se fazer revolução em qualquer rincão do mundo, desde que haja a assimilação e a compreensão histórica do papel do proletariado, que é um princípio básico do marxismo, não é? A gente não está reinventando a roda, né? E quando a gente fala, por exemplo, nesse surgimento em 1935 do POR, logo adiante, em 1942, teve um massacre violentíssimo na Bolívia, que foi um massacre, eu não me lembro se foi em Potosí ou em Catavi, eu anotei aqui nunca. Catavi. Se não me engano, também. Catavi. E assim, qualquer manifestação contrária por livres necessidades básicas eram massacradas. A Bolívia teve uma história antidemocrática que vem até hoje. Eu falo democrática no sentido de democracia burguesa. Lá não se teve períodos de grande estabilidade burguesa. A oligarquia do minério, que lá dominava até 52, foi substituída por uma outra oligarquia, né, com a eleição de 1951 esqueci o nome do médico, do Vítor Paz, né, do Vítor Paz Extensor. Ele não assumiu, veio o processo revolucionário, durou 3 dias, os operários pegaram em armas, os operários lutaram com todas as suas forças, até há uma análise que eu não sei se procede ou não, que os camponeses demoraram muito para se juntarem aos operários, e que esse movimento, de uma maneira ou outra, ele foi entregue ao MNR. E quando ele fala entregue, não é entregue pelo POR, é pelas condições históricas, né? Até o Lenin, o Loura fala sobre isso, né? Ele fala que o quanto foi sofrível do ponto de vista histórico, do ponto de vista da classe operária, que esse poder fosse transferido ao MNR, né? E aí, críticas abstratas ao POR, né? Como que se, o POR não lançou a palavra de todo poder a COB, e coisas do gênero, né? Com coisa que uma palavra fosse materializar as condições concretas da revolução proletária na Bolívia, né? Então, e mesmo que o POR tivesse errado, não estou falando que errou, mas mesmo que tivesse um erro estratégico, tático ali, não entender a profundidade desse momento histórico, que começa com as teses de Pulacaio, né? Então, se a gente lê lá, se você me permite, então, assim, tem muita gente que vai ver essa live depois que não sabe muito, né? Então, ele vai dizer lá no seu começo, lá, o proletariado, mesmo na Bolívia, constitui a classe social revolucionária por excelência. Os operários da mina, setor mais avançado e combatido do proletariado nacional, definem o sentido da luta da
Federação Sindical dos Trabalhadores Mineiros da Bolívia. E mais adiante você vai avançando, daí você vai ver os tópicos, né? É uma análise profunda, né, o que o camarada disse, a adaptação do programa de transição à realidade boliviana. Inclusive, tem um professor que faz lives constantes aí, que se diz especialista em América Latina. Ele tem a disfarçatez de falar das teses de Pulacar da Revolução de 52, e ele elogia as teses de Pulacar de a boca encher de água, mas ele não cita Guilherme Loura. E quando ele é inquirido sobre a figura de Guilherme Loura, ele simplesmente desconversa. Ou seja, uma falsificação da história, o que é grave. É gravíssimo. Uma pessoa dessa não poderia se reivindicar do marxismo. E aí você vê lá, por exemplo, o item 2, o tipo de revolução a ser efetuada, a luta contra o colaboracionismo classista, e por aí, a luta contra o imperialismo, a luta contra o fascismo, ou seja, e aqui é claro, né, daí vai falar das reivindicações transitórias, salário básico vital, escala móvel de trabalho. Até hoje, a esquerda, você vê, é um documento de 46, até hoje a esquerda brasileira, ou a esquerda mundial, não levanta a bandeira do salário mínimo vital. Ou seja, é uma esquerda que simplesmente se aliou ao que há de mais temerário, é o que há de mais traidor do ponto de vista do marxismo, e que simplesmente bloqueia o acesso de seus militantes, quando eu falo militantes, militantes de base, ao que acontece. Porque a história da Bolívia, sejamos sinceros, é algo de difícil acesso para quem não tem acesso a informações mais básicas do próprio Brasil. Então a vanguarda deveria ter a obrigação de estudar os movimentos históricos. E o único que faz isso é o POR, mostrando a realidade da Bolívia. E deveria ter outros que assim o fizessem, mas não fazem, motivos que a gente pode falar mais à frente, por um desmascaramento mesmo, por uma disfarçatez, por uma falta de caráter, né? Me lembra uma estratégia do stalinismo. O stalinismo fazia isso, apagou as fotos de Trotsky, tudo que lembrava Trotsky era ou condenado, e o lourismo, de certa maneira, as obras de Loura, o POR boliviano, chegam a esse nível raso por parte da esquerda que hoje a gente, infelizmente, tem no Brasil. E aí o camarada falou mais adiante, então nós tivemos essa experiência vitoriosa do ponto de vista talvez não de revolução proletária, mas do ponto de vista de operários que se levantam contra a sua opressão, mas que não se levantaram à toa, se levantaram porque houve um processo de formação política esses anos todos, e que cabe, sobretudo, às teses de Pulacar, às formações que lá aconteciam. E aí teve um outro processo mais adiante, né, que aí o camarada falou da Assembleia Popular, que eu acho assim, uma coisa de uma elevação política que pouco se viu na história, tirando, por exemplo, a Comuna de Paris, a própria Revolução Russa, né, que foi a Assembleia Popular de 71. Então, a Bolívia ainda estava sobre, né, a febre do foquismo, né? Não podemos esquecer que 71, 4 anos antes, Che Guevara tombava ali, né, naquela região. Então, a Bolívia ainda enfrentava isso, e se abriu um vácuo na ditadura, depois que saiu o MNR em 64, abriu um vácuo ali na ditadura, se eu não me engano era Barrientos, né, o nome do general, e aí depois entra o Torres, né, era o Torres, era o Barrientos, depois foi o Ovando, depois é o Torres, né, que até dizem que o Loura acreditou nas promessas do Torres, né? E ali se institui uma
uma espécie de comuna, né, que era quase que um poder paralelo que foi acontecendo. E assim, eu quero só algumas coisas que eu destaquei, que eu acho que para a gente ver a grandiosidade do movimento, né? Então, durou 113 dias, né, acabou em 21 de agosto, com o brutal massacre que o Banzer faz ao movimento. O POR consegue defender as teses socialistas como base programática na Assembleia Popular. O Lechín, que ainda era uma figura, ainda era ranço que o proletariado ainda seguia, né? A gente sabe bem o que é isso. E ali, embora tivesse diversos partidos, tinha um partido conservador, tinha o MNR, tinha o PCB, que em alguns momentos fez frente com o POR em algumas teses, tinha o PRIM, que era mais foquistas, enfim, tinha um grupo menor, um grupo menos expressivo, que era o Espartaco. Mas o que acontece ali? Os camponeses, né, eles pediam armas. Vamos lá, vamos fazer só um levantamento rápido. Eles pediam armas, eles pediam, e grande parte dessas teses mais radicais eram advindas do POR, né? As fazendas foram ocupadas, houve amplas mobilizações nesses 113 dias. Na primeira assembleia se começa a discutir a formação de milícias operárias e populares em bairros, em todos os cantos. O POR, mesmo assim, o POR tinha uma delegação muito pequena. Então, a primeira assembleia, muitas das teses do POR são aprovadas, como a universidade única, o controle operário da mineração. Nós podemos também elencar aqui, que eu achei de uma grandiosidade, né? A constituição de tribunais populares revolucionários, ou seja, olha o que a gente está falando numa atrasada Bolívia. Olha o nível de teoria marxista num país tão pequeno que não é pequeno, é um país que tem uma extensão territorial grande, mas é um país pequeno do ponto de vista de importância no mundo. Comitês de estatização dos meios de produção. Começou-se a ter uma tentativa de que já é uma tese antiga do POR, né, de como trabalhar junto aos setores militares, e se teve lá um manifesto dos cabos e soldados nessa mesma área. As forças militares já começavam a sofrer uma fratura. Teve um manifesto clandestino da vanguarda militar do povo que falava para não mais pegar as armas para apoiar os senhores. E aí, tudo isso aconteceu em 113 dias. Grande parte dessas ideias são ideias que vêm lá das teses de Pulacaio, que passam pela Revolução de 52, que o POR alimenta em todos esses anos de militância e formação política. E aí vem os Estados Unidos, né, que na época promoveu ditaduras em toda a América Latina, mas que não toleraria mais as ideias da Assembleia Popular, porque era óbvio para onde aquilo iria caminhar. Então nós tivemos na retirada de Allende, nós tivemos a retirada de Juan Velasco e o massacre da Comuna de Paris, não deixa de ser uma comuna, né? Da comuna que foi a Assembleia Popular. Tivemos uma baixa incrível de mais de 80 mil pessoas lutaram nas ruas de La Paz com as poucas armas, porque o Torres não deu arma, o Torres se bandeou para o lado de lá. Então nós tivemos um resultado de 110 mortos, 600 feridos, deixa eu ver quantos fuzilados, 2.000 pessoas fuziladas ou desaparecidas.
Ou seja, esses mesmos, por que eu estou falando todos esses dados, não por nenhum tipo de, mas só para quem assistir entender a importância disso tudo. Com o tamanho do POR e com as condições materiais ali dadas, entender que ali foi feito algo muito parecido com os soviets na União Soviética, na Revolução Russa. Entender a grandiosidade de um partido que fala em revolução e ditadura do proletariado desde o seu início. Entender a importância de um militante que não fez outra coisa a não ser lutar pela revolução. Não fez outra coisa não significa que ele não tinha outras funções pessoais, lógico que tinha, mas foi um incansável, como você bem o define, como a personificação do militante revolucionário, do militante profissional, né, que alguns acham que é receber salário. E Loura incorpora isso de uma maneira muito genuína. Eu dei toda essa volta para te fazer uma pergunta retórica, provocativa. A situação que nós estamos hoje, que não é de hoje, já é de muito tempo, desde que Lenin morre e começa a contra-revolução stalinista. A situação que nós estamos hoje na América Latina, no Brasil em especial, e nas correntes de esquerda que se reivindicam do marxismo, leninismo, trotskismo, do verdadeiro boicote que promovem a Guilherme Loura, ao POR, independente de críticas ou não, deveriam ao menos ser sinceros. Eu acho que a sinceridade, que nem você falou agora do Moreno, Naruel Moreno. Você disse, é um militante que, embora com grandes limites, tem uma obra muito grande. Mandel. Fez uma crítica. Hã? Falei de Mandel. Do Mandel? Você falou do Moreno Isso. também, não falou? Mas não falei do Moreno, mas Moreno tem muitos escritos também. Mas tá, não então você falou do Mandel. Tá, desculpa. Mas a maneira como você falou foi o seguinte, olha, apesar disso, não é o que acontece com a esquerda revisionista. Eu te faço uma provocação. É preguiça, é ignorância, é sectarismo, é covardia, é falta de caráter, é boicote ou todas as anteriores? Veja, acho que nós temos que entender que a transformação do capitalismo em socialismo e seu caminhar para a sociedade sem classe, comunismo, é um processo que não caminha em linha reta. Né? A classe operária sofreu muitas derrotas na sua história, talvez mais derrotas do que vitórias. Sem dúvida. Né? Mas as vitórias que a classe operária teve foram vitórias que comprovaram as leis da história exposta por Marx e Engels, de que, inevitavelmente, o capitalismo tem que ceder lugar a uma sociedade superior, né? Assim como o feudalismo teve que ceder lugar a uma sociedade superior, que foi o capitalismo. Sim. Não é isso? Sim. O capitalismo não é um sistema eterno. Né? É um sistema que está esgotado. Né? Hoje, a gente, mais do que nunca, vemos aí os acontecimentos mundiais, a barbárie, como avança a barbárie no mundo inteiro. Né? Nesse exato momento, os migrantes dos Estados Unidos estão sendo reprimidos. Né? São centenas que não podem entrar nos Estados Unidos, são brutalmente reprimidos, né? Na maior potência do mundo. Né? Isso para falar de não entrar na questão da Ucrânia, da guerra e dos perigos de uma conflagração maior na China e por aí afora. Né? Mas o que é importante, aí, como nós estamos tratando do Loura, né? não sair muito da discussão, né? Que o esmagamento da Assembleia Popular, né? Foi uma importante derrota da classe operária boliviana. Não se pode
ocultar, né, que as derrotas na história, elas provocam regressões. Sim. Né? E que são regressões que não são do ponto de vista do programa. Né? São regressões do ponto de vista da organização independente da classe operária. Né? Sempre quando você tem uma regressão na luta de classes no capitalismo, né, as derrotas levam à regressão organizativa da classe operária. E a sua perda de independência, o caminho que ela tinha trilhado de independência. Então, é claro que essa contra-revolução que acabou se instalando em 52 e depois se expressando em 1971, iria atingir não só a Bolívia, como a América Latina. Né? Sim. Nós vimos também que as derrotas que o foquismo sofreram são derrotas importantes. Não vamos esquecer os movimentos aqui, mesmo no Brasil, a luta armada no Brasil, né, as derrotas que foram a burguesia impôs ao movimento foquista, que não era um movimento da classe operária, né, todos esses enfrentamentos em que a burguesia sai vitoriosa, né, ela estabelece uma nova etapa, né, na sua dominação. Então, é claro que o POR, depois desse período, né, vai vivenciar um problema, né, que é como que a decadência econômica da Bolívia e se expressa na impossibilidade que houve da Revolução de 52 de realizar um programa de industrialização que o MNR propunha, não é? Que era como superar as formas atrasadas ainda pré-capitalista, né, na Bolívia. Né? O fracasso de 52 foi o fracasso do nacionalismo burguês. Né? Foi o fracasso de uma revolução democrática burguesa sob a direção burguesa, de um partido pequeno burguês, que era o MNR. Não é? Se tivesse triunfado a revolução, né, com o POR na direção, certamente as transformações econômicas seriam profundas. Então, você vê que tudo isso que você narrou, essa luta heróica, né, que se deu tanto em 52 quanto em 71, foram lutas heróicas, né, elas não mais se reproduziram nesse nível que nós estamos falando. Sim. No entanto, veja, as condições para a revolução proletária na Bolívia permanecem, e elas permanecem já na forma do programa, na forma dessas conquistas programáticas. Não é? E não há outra saída, não há outro caminho, a não ser a revolução proletária. Você me permite só só para pegar esse gancho, eu acho que uma das grandes contribuições de Loura é a incorporação do leninismo no sentido de que o partido passa a ser o programa e o programa passa a ser o partido. Você tocou nesse ponto durante a sua apresentação, eu queria que você explanasse um pouquinho mais isso, porque eu acho um grande diferencial. Sim. Posso chegar lá. Aí. E só queria falar, para concluir esse raciocínio, né, da sua pergunta, né, a sua pergunta é por que essas correntes são tão cegas, né, ao ponto de essa cegueira se traduzir quase que em uma vulgaridade política, de atitudes vulgares, né, superficiais, né, falta de seriedade, falta de fundamento mínimo, né, de luta crítica, de luta programática. Essa foi sua pergunta. Então, eu queria falar, para concluir esse raciocínio, e falo logo em seguida do partido e do programa, né, que Loura, como ele faleceu em 2009, seus últimos escritos vai justamente pegar o momento do MAS, quando o MAS está no poder. E hoje o MAS continua no poder, dividido, quebrado, arrebentado. Não é? Teve um movimento que
que o governo acabou sendo, né, o governo de Evo Morales acabou se desintegrando, né, e ele fugindo da presidência da República, né, mas o Loura vai mostrar, veja, como que essa experiência que está tendo agora, né, do MAS, né, é um reflexo já apodrecido de toda uma experiência do que teve no passado, que vem do nacionalismo, fracasso nacionalismo burguês. Sim. E como que o POR na Bolívia constituiu-se como um único partido, de fato, que é um partido trotskista. Você praticamente não tem correntes trotskistas na Bolívia, a não ser grupos, pequenos Sim. grupos que são Sim. rendados, que são alimentados de fora pelas correntes, não é? que confundem internacionalismo com formar pequenos grupos que são serviçais a um centro, né? Como se passa com a LIT, como se passa com a corrente com o PTS, etc, etc. Então você vai ver que essa luta foi tão profunda do ponto de vista do programa da Revolução Proletária, dos seus métodos e da experiência histórica, porque é muito importante a experiência histórica, não é a teoria abstrata, não é? É a experiência histórica que eu expus um pouco limitadamente aqui, mas essa experiência histórica, né? E como o acerto, né, dos últimos escritos do Loura, que era justamente mostrando toda essa ideia, veja, das transformações índias, de que se criar um capitalismo particular na Bolívia, tudo isso já era uma degeneração, né, de um processo histórico que se passava. Então, é claro que o fato do proletariado mineiro quase se extinguir foi um elemento que tem pesado muito no processo revolucionário na Bolívia, né? Porque o proletariado mineiro, né, ele na sua forma mais primitiva de proletariado, e a sua forma mais primitiva é aquela que ele não está domesticado, né? Porque você sabe que a burguesia domestica a classe operária. Né? Sabe que a social-democracia alemã traiu o proletariado pela domesticação que havia de toda uma camada aristocrática, não é? do proletariado. Mas esse proletariado bruto, não é? Ele é que reflete melhor um instinto revolucionário. O instinto revolucionário vem exatamente daqueles que mais padecem as agruras que o capitalismo traz para os explorados. Então, o POR da Bolívia, ele é uma pergunta que sempre, às vezes, as pessoas fazem, mas tem tantos anos, por que não fez a revolução, né? E o próprio Loura também responde isso, né? Procura responder isso, né? Mostrando que esse é um processo histórico que não se resolve simplesmente também porque você tem o programa correto, não é? Porque são forças históricas, Por isso que isso tem que haver aí. Então você vê que essas correntes que combatem o POR nesse nível, né? Inclusive uma repete outra, né? 52, isso dizia que o POR da Bolívia colaborou com o MNR e que, portanto, não levantou a bandeira de todo o poder à cova, e isso levou o POR a fazer uma traição, a Revolução 52. Isso é burdo, isso é grosseiro. Não é? Tem gente que acredita, mas fazer o quê? Não são os atrasos. Tem gente que acredita nessas coisas, ficam repetindo. Né? Mas, veja, essa ideia de que o partido é o programa, né, não é uma ideia do Lula, né? Isso é uma ideia do Lênin. Quando o Lênin, no que fazer, vai mostrar exatamente como que o partido ele concentra a consciência histórica do proletariado. Né? Agora, essa consciência histórica partidária não é nada sem o instinto da classe operária. Fora dos instintos da classe operária, fora das suas rebeldias, das suas revoltas, fora do seu sofrimento, fora das suas dores, fora do que a classe operária passa, não
existe essa vanguarda revolucionária. Essa vanguarda revolucionária está soldada, profundamente soldada, né, com a vida da classe operária, com seus problemas, inclusive com seus atrasos, e principalmente com seus atrasos, conhecer muito seus atrasos, não é? E esse é um cuidado que os marxistas verdadeiros nunca quiseram ensinar nada para a classe operária. Nunca fiquei sem professor para a classe operária. Não, não. Você é lutador da classe operária. Eles lutam com a classe operária para elevar o seu instinto à inconsciência. E elevar o seu instinto à inconsciência é a forma do partido. Não é? Então, por isso que quando se faz a revolução, e a revolução russa é o maior laboratório, não tem maior laboratório que a Revolução Russa, né? A maioria que fez a revolução não era comunista, não era socialista, né? Sequer participavam do partido bolchevique. Né? No entanto, essa maioria expressava, né, pelas suas necessidades, pelas suas aspirações, pela sua experiência, ela expressava o programa. Sem dúvida. Então, por isso que Loura vai mostrar, né, e ele sempre insistiu conosco, isso é outra coisa, né, ele sempre insistiu, falava assim para nós, olha, não tem como pôr em pé um partido se você não elaborarem o programa. E elaborar o programa é você se meter no trabalho de organização da classe operária. E aí que você vai elaborar o programa. Você não vai elaborar o programa no seu gabinete. Você vai elaborar o programa na luta, no enfrentamento. O POR faz isso. Nós aqui fazemos isso. Com muita dificuldade pelo nosso desenvolvimento embrionário, etc. Né? Mas nós estamos voltados a aprender com a classe operária, a ver a classe operária com seus problemas. Né? Por isso que essa noção de que o partido é o programa, né, tem uma enorme importância, desde que bem compreendida, né, que para que o partido seja que o partido seja o programa, esse programa tem que ser expressão da luta de classe do proletariado e de todo o processo de composição do capitalismo. Então, é isso que o Loura desenvolve essa ideia, e ele até fala, tem um dos textos dele, fala assim, uma das contribuições que ele acha que foi importante do POR da Bolívia foi a tese de desenvolver esse daí que o partido é o programa. Por quê? Porque eles fizeram isso. Não é porque eles estão ensinando para nós, do Brasil, para a Argentina, ou para qualquer lugar, que o partido é o programa. É que eles encarnaram esse trabalho. Né? Então, essa encarnação provou que na Bolívia não vai haver revolução proletária, a não ser que não passe por esse programa. Não tem como haver outra revolução. Não é? Com todo, possa demorar o tempo que tiver. No momento da revolução, vai passar por toda essa experiência que o POR boliviano estabeleceu, né, vivendo essas tragédias da classe operária, como os massacres de Catavi, o massacre da 20, né, o massacre depois de Banzer, né, em 71. Então todo isso, a perda de militantes valorosos, o César Loura foi assassinado, barbaramente assassinado, era militante do POR, né, e o Isaac Camacho, que era militante do POR, operários mineiros, que eram militantes do POR, foram brutalmente assassinados. Tudo isso é carne e nervo, né, e sangue do programa proletário. O programa proletário não é uma teoria lá nas alturas. Ele é a expressão de uma experiência que o partido vai realizando. Nós nos esforçamos muito a isso daí. E tem uma coisa importante também. Para construir o partido, você tem que aprender com a experiência. O Loura é muito cuidadoso com a experiência do passado. Ele estudou muitos clássicos. Ele estudou muito o Lenin. E o Loura, por exemplo, tinha total compreensão que não foi o Trotsky a ponta de lança da Revolução. Ele tem consciência que o grande teórico não foi Trotsky. O grande formulador foi Lenin. Agora veja, no momento em que Trotsky compreende esta importância
do bolchevismo e que assimila essa experiência do bolchevismo, tudo aquilo que ele vinha construindo, que tinha um grande valor, uma grande importância, se torna um só programa, se funde numa realidade, se torna um só programa. Somente por isso, se não fosse assim, o Trotsky não iria se levantar como uma oposição, né, ao stalinismo, à burocratização. Ele não conseguiria realizar essa tarefa. Então, o Loura vai entender esse lugar que o Trotsky tem, né, não só na teoria geral sobre a Revolução Permanente, que a Revolução Permanente vem lá de trás, vem de 1905, né, Revolução Permanente, não só nessas questões teóricas, mas ele vai entender muito profundamente o lugar do Trotsky na defesa da Revolução Russa, né, na defesa, veja, contra o processo de restauração capitalista. Né? E, embora o POR ficasse isolado internacionalmente, porque ele foi muito isolado internacionalmente, você veja, é um país isolado economicamente, é um isolado culturalmente, e é um país isolado politicamente por todas as correntes do mundo inteiro. O mundo inteiro isolado. E, no entanto, veja, você vai ver que de lá desse rincão, né, da Bolívia, o Loura vai responder, vai estudar, vai entender todo o processo de burocratização que levaria à destruição da União Soviética em 1991. E se não fosse assim, ele não escreveria a perestroika na hora certa. Não é? Não, se você pegar esse momento aí da perestroika, você não vai ter nenhuma corrente que tem uma explicação baseada nas formulações, nos prognósticos de Trotsky sobre a Revolução Política. Nenhum outro partido fez isso. Não é? Então, o partido é um programa. Agora sim, não entender como um dogmazinho, né? Uma frasezinha. Não, entender como um processo histórico de formar um partido. Né? Isso o bolchevismo mostrou muito claramente. Né? Como também o fracasso da Comuna de Paris mostrou também. Sim. Como não tinha esse partido, né, ela ia fracassar, embora a classe operária chegou a derrubar o poder. A classe operária derrubou o poder. Não é? Fabuloso. Não sei se eu respondi a questão. Não, respondeu. Fabulosa a sua fala. Camarada, assim, eu gostaria de ficar aqui a madrugada inteira fazendo live. Você, tenho certeza que pela sua paixão também gostaria. Mas eu não sei em que momento que o Instagram derruba a gente. Eu sei que nunca me derrubaram. Já fiz de 1h40, nunca me derrubaram. Então tem mais tempo ainda. Mas para a gente ir chegando assim, para caminhar lá pro... Eu queria que você fizesse uma análise. Sim, nós estamos falando de 14 anos. É pouco tempo. Em termos de história, é pouco tempo. Mas grande parte você já falou. Mas só para ratificar. O grande legado que nos deixa o camarada Guilherme Loura, não só para a Bolívia, mas como todo o marxismo mundial e como resposta à superação da crise de direção revolucionária. Então, te deixo essa... te jogo a bola. Sim. Esse legado, né, é que na Bolívia, com o POR, se tem a continuidade do marxismo-leninismo e trotskismo. Esse é o grande legado. E esse é o grande problema da crise de direção. Né, que é a seguinte questão. Com o assassinato de Trotsky, em 1940, a direção que herdou o Pacto Internacional se mostrou que era uma direção pequeno-burguesa. Mostrou que não era uma direção à altura de enfrentar uma situação de guerra mundial como estava lá em 40. Não é isso? Uma direção que não era capaz de entender o lugar que o stalinismo ia cumprir nessa guerra. A ponto de se fazer uma revisão dentro
da direção da Quarta Internacional de que o stalinismo podia ter um papel progressivo e, portanto, devia entrar nos partidos comunistas, os trotskistas deviam entrar nos partidos comunistas, etc, 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 que foi uma tese de Paulo. Não é? Então, veja, com o final da vida de Trotsky, a Quarta Internacional evidenciou, né, que essa direção se comportou dessa forma porque a Quarta não chegou a constituir partidos penetrados no proletariado no mundo. Sim. Esse era o grande problema. Trotsky, toda a experiência da Revolução Russa, trazia toda a sua magnífica visão da crise mundial, do fascismo, do nazismo, de todas as derrotas que citavam. Né? Via todo esse grande universo da revolução e da contra-revolução num processo, no encaminhamento, na sua marcha entre revolução e contra-revolução. Trotsky, não é, exilado, perseguido, etc. Né? Ele, com essa experiência da Revolução Russa, pôde fazer toda essa dimensionar e nos deixou um legado extraordinário. Não é? Todas as avaliações de Trotsky de que o stalinismo ia levar à contra-revolução se não tivesse a revolução política, foi líquido e certo. Não é? Sim. Quer dizer, demorou um pouco, mas se chegou a esse ponto. Não é? Então, veja, esse legado de Trotsky tem que ter continuidade. A Quarta tem que ter continuidade. E onde está a continuidade? Em que partido do mundo está a continuidade? Está no Porto da Bolívia. E novamente fala num país pequeno, atrasado, etc. E ali está. Quando a gente fala de 70 volumes, não é um número. Não. Né? É um percurso de extraordinária formulação teórica e política. Não é? Onde você tem uma projeção da história, veja, você tem uma projeção da história na Bolívia, que não é uma história simplesmente da Bolívia, é uma projeção da Revolução Mundial, da história da Revolução. Porque assim entendia Loura e assim, veja, é o legado que ele deixou para a gente. O legado do Porto da Bolívia, a responsabilidade, inclusive a responsabilidade do Porto da Bolívia, né, da direção que tomou para dar continuidade ao Porto da Bolívia, a responsabilidade deles é enorme. A responsabilidade do Comitê de Enlace é enorme. Sabe por quê? Porque, veja, não pode haver uma ruptura desse legado. Esse legado tem que ser enriquecido. Né? E ele vai ser enriquecido se fortalecer o Comitê de Enlace pela reconstrução da Quarta Internacional. Se o Porto da Bolívia continuar se potenciando, veja, no proletariado, ainda que os mineiros estejam quase que se extinguindo, mas o proletariado não é puramente boliviano. O proletariado é mundial. Né? E qualquer país, em qualquer lugar, né, temos que nos apoiar no proletariado mundial, com todas as suas particularidades nacionais, como já discuti anteriormente na exposição. Então, esse é o legado. Um grande legado, isso daí. E você sabe que todo legado corre o risco se você não der continuidade. Sim. Que é o risco de ficar por trás. Depois alguém vai ter que tomar. Em algum momento, se retoma. Não é? Você vê, todo o legado, a Revolução Russa, né, criou a União Soviética. A União Soviética foi a maior vitória do proletariado que já teve no capitalismo. Não existiu nenhuma. Por quê? Porque a União Soviética não só colocou a Rússia no caminho da transição do capitalismo para o socialismo, mas ele agregou as nacionalidades oprimidas. Veja, ele libertou nacionalidades oprimidas, que é uma tarefa da Revolução. Sim. Libertou e colocou, né, a grandeza do Lenin de compreender esse problema da autodeterminação nacional, não é? De compreender, mostrar como que a Revolução Russa, a Rússia,
não sobreviveria. A Rússia sozinha não sobreviveria. A possibilidade de sobreviver a Rússia sozinha, se a revolução não se estendesse para a Ucrânia, se estendesse para a Geórgia, se não trouxesse para o Azerbaijão, se toda aquela região, não é, do Cáucaso não fosse incorporada na revolução, sem dúvida. Sabe, a grande força da Revolução Russa foi exatamente não só abrir caminho para a transição para o capitalismo, mas ir libertando nações oprimidas. Veja só. Sim. Esse patrimônio, né, o fato de ter caído a União Soviética, ele é provisório, ele é transitório. Não é? Pode demorar, a gente vai saber que vamos demorar. Né? Às vezes o Loura, nos seus escritos, acha que a restauração podia ser muito rápida, né? Ele achava isso, né? Lendo assim, a gente vê que a regressão é muito profunda, né? E a barbárie ela está num passo avançado, né? E, sem dúvida, né, a retomada, a preservação e aplicação das conquistas do leninismo, do marxismo, do trotskismo, né? E aí você falou lourismo, nós nos sentamos honrados quando nos chamam de lourismo, falamos de fato, somos louristas, é verdade. Porque o que é o Loura? O Loura é a continuidade marxismo, leninismo, trotskismo. Se você quiser acrescentar lourismo, você pode acrescentar. Só que como não houve uma revolução, né? Como não houve a revolução, não aparece a sua força. Com certeza, se tivesse uma revolução proletária lá na Bolívia, o nome lourismo ia cair bem, não era? Sim, sem dúvida. Ia cair bem. Sem dúvida, sem dúvida. Então, veja, porque essa formalidade, essa coisa, essa pequenez, que às vezes tem as correntes de taxar por acaso, a taxar por nada. Não é? Nós, quando falamos que nós somos trotskistas, nós falamos claramente, antes de ser trotskista, somos leninistas. E antes de ser leninista, é marxista. Marxista. Então, porque essa é a ordem histórica. Pois é. Não é um capricho. Não é um capricho nosso. Pois é. E só não tem um enguianismo porque eles dois foram de mesmo tempo, foram coautores muitas vezes. Senão teria marxismo, enguianismo, leninismo, trotskismo. É o que podia ter acontecido com Lenin e Trotsky. Sim. Né? Infelizmente não foi assim. Foi assim, mas acabou depois fazendo a fusão. Então, essa é a grandeza que tem que ter um partido, né? Não importa o tamanho dele, nada, a grandeza de saber que a sua pequenez está na pouca assimilação das lições da história. Aí está a sua pequenez. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que esse é o legado da sua última pergunta. Né? Acho que esse é o legado. Né? Fabulosa. A continuidade do marxismo-leninismo e do trotskismo, você vai encontrar na experiência boliviana essa continuidade. E só ela, digo para você, sem ortodoxia e só ela permite a defesa e reconstrução da Quarta Internacional, do Partido de Revolução Socialista. Porque a Quarta Internacional, ela se demorou, mas ela não fez nenhuma pressão. E, portanto, ela continua viva. A Quarta Internacional continua viva no programa de transição. Né? Fabulosa a sua exposição, camarada. Assim, tenho certeza que depois virão me perguntar muitas coisas, o que for. Acho que mais particular, eu vou pedir para que encaminhem aos camaradas do POR. Agradeço aos camaradas do POR, quem está ajudando aí na confecção aí por trás aí na coisa da live, assim. Lenin vai falar que sem teoria revolucionária não há prática revolucionária, né? E se tem uma coisa que Loura produziu, foi teoria revolucionária. Se tem uma coisa que
os camaradas do POR fazem com muito afinco, é produzir teoria revolucionária. E quando a gente fala teoria revolucionária, tem a ideia de que é algo distante da praxis. E ao contrário, só se produz teoria através da praxis. É um processo contínuo, né, dialético, né? Para quem não conhece o POR, vai ver essa live depois, acho que a maioria já conhece, mas os camaradas produziram, se me permitir, produziram essa monstruosidade aqui. Eu não tenho 3, hein? Depois alguém entra em contato comigo, eu preciso comprar os 3 que faltam. Os camaradas têm essa monstruosidade aqui, né? E já estamos preparando, o livro do Lula. Vai sair o livro do Lula. Pois é, eu ia perguntar isso. E essa entrevista aqui, ó, com certeza essa entrevista vai estar no livro. Fantástico. O POR tem o site que é deixa eu pegar aqui. O site é pormassas.org. Lá tem todos os jornais, tirando o jornal atual. Então, sempre o jornal anterior dá para baixar em PDF. Tem uma série de materiais, tem entrevistas. O POR da Bolívia, o site do POR da Bolívia, para quem quiser, Mazas, né, sem um dos S's, né, .nu, N-U. Eles deixam lá disponibilizado, eu viro e mexo, eu roubo lá alguma coisa, em PDF, uma infinidade de obras do Loura, e não só do Loura, lá tem Trotsky, lá tem uma série de materiais lá que eu acho fundamental para a formação de qualquer marxista, de qualquer estudioso, ou qualquer pessoa curiosa sobre o assunto. Quem quiser procurar o POR para conversar, para discutir, para aprofundar ideias, para discutir o programa. A gente falou em programa, deixa eu me permitir aqui. Isso daqui é o programa do POR. Isso aqui é o programa. Esse daí não é bem o programa. Esse daí sim, as resoluções. As resoluções. Tá, não. Depois de ponta cabeça. Aqui. Não, agora tá certo. Tá certo? Tá certo. Eu que estou. Tá certo. Então, esse daí é um livro, é o primeiro livro que nós publicamos, e tem todos os nossos congressos, nossa fundação, etc. Então, na verdade, é o programa. Mas depois disso, nós fizemos uma revisão e temos um programa que infelizmente, você foi mais porista do que eu, de não estar com o programa aqui na mão. Não, por favor. Né? Mas está no site o programa nosso e ele é fininho, Você sabe que eu tenho o primeiro programa de vocês, né? Eu tenho o jornal, os primeiros jornais do POR, hein? Então, e é bom saber, porque nós estamos precisando para completar, se você tiver os eu tenho alguns, depois a gente pode se falar. Para a gente estar falando de programa, o jornal do POR, que acho que é quinzenal, né? Está no número 688. Isso. E o do POR boliviano está no número 2742. Ou seja, se esses camaradas não estudam o marxismo e não produzem teoria, eu não sei quem produz. Né? É uma honra, como sempre, tudo que vocês quiserem lançar livro aqui, pode vir, vamos estar sempre aberto. Eu sou um grande simpatizante dos camaradas, os conheci no movimento estudantil, conheci o Loura lá. Assim que a gente acertar, nós já estamos com os arquivos, porque nós temos muita coisa traduzida, viu, Loura? Nós temos não sei se você sabe, nós estávamos fazendo um levantamento, nós estamos com 250 folhetos, nós temos. Caramba! Temos 250 folhetos. Né? Só o POR Brasil. Só o POR Brasil. É importante explicar. Só o POR Brasil. Só o POR Brasil. E dentre esses folhetos, nós temos muita coisa publicada do POR da Bolívia. Tá. Então, a gente agora, nós fizemos um
um livro, que acho que você não tem aí, que é um livro que é uma exposição do leninismo. Né? Não, não tem. Então, uma exposição do leninismo. E agora nós vamos... É um livro menorzinho, é uma outra edição, outro tipo de edição. Tem esse livro grande e tem um livro menorzinho assim. Nós vamos publicar agora, estamos já fazendo todo o material, né, para publicar do Loura. Inclusive, nós Fantástico. vamos publicar todo esse material sobre a questão da restauração capitalista, tudo que escreveu sobre isso. Né? Só não a perestroika, porque é muito grande o livro, e a gente não tem como fazer essa tradução dele agora, nós não conseguimos traduzir. Mas tudo que ele escreveu, tudo que foi texto, contribuição, a não ser a perestroika, que é um livro. Nós vamos publicar tudo como livro, todo esse material. Eu sugiro algo para vocês, que eu já falo faz tempo, eu sei que vocês têm pouco... Tem um problema real, que é um problema material, que é um problema de braços, né? Mas eu acho que o POR tinha que ter um canal no YouTube para falar, fazer cursos, fazer... Eu sei que vocês já fazem isso sem precisar das redes sociais, mas eu acho que muitas vezes, por exemplo, de ontem para hoje eu preparei essa live e tudo que eu procuro no YouTube tem muito pouca coisa. Do Loura ainda tem algumas coisas antigas, do POR Brasil tem muito pouca coisa. E assim, a quantidade de material que vocês têm, a riqueza que é o POR, e se eu falo com a boca cheia, que eu sou um grande admirador de vocês, a riqueza que o POR ele tem que estar disponível para mais pessoas. E YouTube é uma maneira, outras ferramentas, né? Só para fazer essa pesquisa, eu peguei a obra do Loura, peguei esse panfleto aqui de vocês, projeto de informe sobre a América Latina. Sim. Eu peguei um antiguinho do Loura, o meu livrinho está caindo aos pedaços, a História das Quatro Internacionais. Eu peguei... Esse daí provavelmente sai no livro. Fantástico. Eu peguei esse pequenininho aqui, a Teoria Marxista do Partido Político. É um dos folhetos que eu mais gosto desse daí. É muito bom. Resposta ao Impostor, na Rua Moreno. Peguei outros dois que estão surrados aqui também. POR Boliviano. O POR Boliviano é nacionalista? Sim. Eu peguei as teses de Pulacai, mas depois eu achei na internet. Daí o meu tá tão apagado aqui, não dá nem para ler direito. Mas... Veja a data que nós publicamos aí. 1990. Você falou do Trotsky, eu dei uma passadinha na Revolução Permanente em defesa do marxismo. Eu não sei se essa revista tem ainda o Hombre Novo. Não tem, né? Não tem, mas é fantástica essa aí. E a Revolução Proletária tem, ou não tem mais essa aqui? Também não. Socialismo científico tem, né? Essa aí tem. Essa aí algumas tem. Algumas. Tá. Não, mas assim, não estou falando esses números antigos. Tem uma sequência essa obra ou não? Não, né? Sim, Sonho Científico. Não, Sonho Científico tem. Tem, né? Tem. Não sei, tem 4, 5, olha, 6. Olha o que eu encontrei nas minhas coisas. Isso aqui, que o Loura fazia datilografado. Você lembra disso? Lacomena. Tem um monte disso, né? Que coisa linda, né? Com toda a precariedade, ele nunca deixou, né? E esse livro também eu gostaria muito de ter ele no Brasil, que é o problema da reforma universitária. Eu não sei se já tem. Então é isso, camarada. Nós temos em folheto. Temos em folheto. Traduzido. Temos traduzido. Folheto. Mas você sabe, eu tive a felicidade de conviver com o Loura, sabe? Pois é. Quando ele esteve aqui no Brasil, ele aqui ficou na minha casa, inclusive esse impostor Moreno, sabe esse Moreno? Sim. Ele escreveu como esteve no Brasil e escreveu na minha casa, no meu apartamento. Eu falei assim, Loura, você já fizemos umas palestras, tudo. Você não quer ir conhecer algum lugar em Santos, que eu vou te levar lá, algum lugar? Lá na Bolívia não tem mais. Não tem mais.
Aí ele falou para mim assim, não, eu quero ficar aqui, eu quero olhar um pouco seus livros aí, né? E ele tirou no dia seguinte, ele estava com folha, olha, eu escrevi isso daqui, eu peguei na sua biblioteca o livro do Moreno, né, que fala aqui, eu li a mensagem e fiz uma resposta. Então, esse Pastor Moreno foi escrito na minha casa. Caramba! E o Moreno tinha acabado de publicar, né? Era recente a publicação, não era? Então, ele escreveu na minha casa esse folheto. E é uma pessoa História linda. extraordinária, porque como toda vez que eu fui lá, eu sempre fiquei na casa dele e aprendi muito como conduta, sabe? Conduta revolucionária. Nunca o Loura procurou me influenciar nada pessoalmente. Que bom. Nunca. E olha que eu passei situações muito difíceis lá. Por exemplo, a expulsão do Bachelet, né? Um momento difícil. Eu estava lá, né? Eu fiquei na casa dele e ele não me falou uma palavra de que ele ia defender a expulsão do Bachelet. Eu tive que me posicionar na hora. Eu tenho alguns exemplos assim de convivência com o termo, né? Que posso testemunhar. Às vezes pode parecer um pouco demagógico, assim, não sei, mas. Não, né? forma alguma. Mas para mim me agrada né? E a simplicidade e a severidade. Essa combinação entre ser simples e severo é uma coisa que é uma qualidade que a mim pessoalmente sempre me impressionou, né? E que eu procuro seguir esse caráter, esse caráter, porque nós formamos um caráter, né? Nós formamos um caráter, né? Bem, são, vamos dizer assim, comentários. Você esteve, né? Você esteve no funeral dele, né? Sim, isso daí é uma coisa também eu estava contando aqui para os companheiros, né? Que ele estava já doente, né? E nós estávamos fazendo uma reunião, né? Do comitê de enlace, nós estamos fazendo uma reunião em Cochabamba. Nós estávamos no meio da reunião em Cochabamba, veio um telefonema da Rina, disse o Guilherme faleceu. Nós estávamos em reunião. Aí nós interrompemos a reunião naquele momento e fomos para La Paz. Pelo fato de eu estar lá, eu participei daquele momento e como na casa do professor, na casa do mestre, né, fica lá em La Paz, onde foi velado o corpo, né, e como que o Loura é querido, muito querido pela população. Então, a população ia lá, não é? Ali, né? Fizemos um tipo de uma homenagem, como uma passeata, né? Assim, e eu estive, então, você vê uma circunstância tão como que ele pôde morrer exatamente quando nós estávamos fazendo a reunião do comitê de enlace. E nós fazíamos em Cochabamba, porque em La Paz, eu já, por exemplo, já não suporto mais a altitude de La Paz, acaba com a saúde, né? E nós estávamos fazendo lá e tivemos a triste notícia. Mas sabemos que é o ciclo da vida, né? Ele está aqui com a gente, ele está com a gente nas ideias, no legado, né? O que importa é que ele está presente aqui com a gente, porque ele nos deixou, né? Ele nos deixou. E a responsabilidade, né, foi nas nossas mãos. A parte dele ele fez, né? Tá falando, eu fiz minha parte agora. Camarada, eu vou terminar aqui com a Internacional. Queria que que a gente fizesse uma saudação aí ao camarada Loura e que mais pessoas possam conhecê-lo, conhecer a obra do POR, e é o que você
falou, né? Homenagear um grande revolucionário é lutar pela revolução. A maior homenagem que você pode dar a um revolucionário é você lutar pela revolução. E eu sei que os camaradas estão firmes aí, lutando muitas vezes contra tudo e contra todos, mas a história mostra, né? 30 anos de programa, né? 33, né? 33. Grande abraço. Vida eterna ao camarada Guilherme Louro. Vida eterna ao camarada Guilherme Louro. Viva a Revolução Proletária. Saudações, camarada. Obrigado, camaradas do POR. Obrigado.